E se eu te dissesse que os grandes estrategistas não preveem o sucesso? Que eles preveem o fracasso? Que antes de planejar a vitória, eles simulam o desastre? E que talvez o erro do seu último projeto não tenha sido de execução, mas de imaginação. Hoje eu quero te mostrar uma das práticas mais poderosas e também menos usadas na gestão moderna, a análise pré-mortem. Ela é uma técnica que nasceu na psicologia cognitiva, mas que redefine o que significa pensar estrategicamente. Na maior parte das empresas, as reuniões estratégicas, elas soam como declarações de fé. Todo mundo fala em crescimento, em metas ousadas, em roadmaps impecáveis, em PowerPoints perfeitos. Mas quase ninguém tem coragem de perguntar: e se tudo der errado? A cultura da positividade, ela se infiltrou também na estratégia. E o medo de parecer pessimista faz com que muitos líderes ignorem o lado sombrio dos planos, exatamente onde o risco mora. E o resultado são projetos que fracassam não porque eram ruins, mas porque eram cegos. Não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência aquilo que nunca deveria ser feito. E é justamente para evitar isso que o pré-mortem existe. A técnica ela foi formalizada por Gary Klein, que é psicólogo cognitivo, e ele observou que as equipes tomavam decisões mais lúcidas quando elas eram convidadas a imaginar que o projeto já havia falhado e que agora elas precisavam explicar por que isso aconteceu. É o oposto da celebração precoce. Em vez de um pós-mortem, que é uma autópsia depois do fracasso, que adianta, mas não salva, o pré-mortem é um ensaio mental antes do fracasso. Você coloca o time diante de um cenário hipotético. Estamos no futuro. Nosso projeto foi um desastre. O que aconteceu? Quando as pessoas entram nesse papel, elas acessam uma camada de pensamento que raramente aparece nas reuniões otimistas. Elas começam a revelar as fragilidades ocultas, suposições não testadas, as dependências frágeis, os riscos ignorados. E isso acontece porque a previsão é mais precisa quando as pessoas são forçadas a imaginar resultados alternativos. Ou seja, simular o fracasso melhora a qualidade na previsão. Mas não se engane, o pré-mortem não é só uma técnica de risco, é uma ferramenta de estratégia e talvez uma das mais poderosas. A estratégia não é o plano, é o padrão que emerge entre as decisões. E só quem se antecipa às falhas é capaz de moldar esse padrão de forma inteligente. Quando a gente leva o pré-mortem para nível de portfólio, algo fascinante acontece. A gente começa a enxergar que o risco não está apenas dentro de cada projeto, mas entre os projetos. E os projetos competem por recurso, por atenção, por patrocínio. O verdadeiro risco estratégico é sistêmico, é aquele que se propaga e se repete. E é aqui que a análise pré-mortem se transforma em uma lente de priorização. Quais apostas do portfólio têm fundamentos sólidos e quais estão baseadas em fé? Onde há redundância saudável e onde há fragilidade disfarçada de ambição? Vamos à prática agora. Um bom pré-mortem pode ser feito em apenas 1 hora, mas exige coragem intelectual. E o roteiro é bem simples. Primeiro, defina o cenário de falha total. Imagine que o projeto fracassou completamente e que nenhum KPI foi atingido. Não economize nos detalhes, dê vida a esse desastre. 2. Liste as causas prováveis. Peça para cada membro do seu time que escreva individualmente o que poderia ter levado a isso. Não são apenas suposições, são hipóteses de falha. 3. Agrupe e priorize os riscos. O que aparece com frequência? O que é estrutural? Essas são as suas linhas vermelhas estratégicas. 4. Transforme os riscos em perguntas. Como podemos evitar que tal coisa aconteça? Essa simples inversão, ela muda o foco de culpabilidade para ação preventiva. 5. Crie indicadores de alerta precoce. O sucesso contém as sementes do seu próprio fracasso. Os sinais, eles quase sempre estão lá. O problema é quando a gente não consegue ver. Monitore as variáveis que, se começarem a mudar, indicam que o cenário do pré-mortem está se materializando. No nível do portfólio, significa criar uma cultura em que os projetos não são avaliados apenas pelos resultados, mas pela qualidade das hipóteses testadas.
Há também uma dimensão mental aqui. A análise pré-mortem combate o viés da ilusão do controle e o viés da confirmação. Ela reduz o ego estratégico, esse instinto de acreditar que o plano é infalível só porque é nosso. E se você é líder, aqui está o verdadeiro ouro. Quando você conduz um pré-mortem, você não apenas está gerindo riscos, você está ensinando a sua equipe a pensar, você está formando estrategistas. Porque a estratégia é o diagnóstico antes da ação. E o diagnóstico ele só é honesto quando a gente olha para o que a gente não quer ver. Vence quem se prepara para todas as possibilidades. E a análise pré-mortem é a aplicação moderna dessa sabedoria. Ela transforma a incerteza em visão e o medo em método, o erro em antídoto. É crescer com o estresse, em vez de quebrar por causa dele. Os projetos que passam por um bom pré-mortem, eles não são apenas protegidos, eles são educados pela possibilidade do fracasso. E agora pensa aqui comigo, se você soubesse com antecedência porque as suas metas de 2026 podem fracassar, o que você mudaria hoje? E se esse conteúdo fez sentido, compartilhe com quem ainda acredita que planejar é prever o futuro. A estratégia não é prever, é preparar. E os gestores preparados constroem organizações que resistem ao imprevisível.